Olá, pessoal, tudo bem? Patrícia César, sócia fundadora da Zau Investimentos. Eu estou aqui para a gente fazer mais um Papo em Alto e hoje eu vou conversar com o Flávio Oliveira, meu sócio aqui no escritório, responsável pela nossa área de produtos e da parte de renda variável aqui no escritório, e a gente vai bater um papo sobre a parte de games. Então, entender se esse setor de investimentos ele faz sentido para o investidor e como é que ele está hoje posicionado. Então, deixa eu só antes lembrar vocês que a gente tem aqui dentro do nosso site diversos relatórios que vocês podem acessar de forma gratuita, então basta vocês virem aqui em relatórios grátis dentro do site da Zau, em zau.com.br, e além disso, aqui no nosso Instagram, vocês têm acesso a diversas informações específicas e também a nossa Linktree, que vocês acessam aqui, onde vocês têm acesso, por exemplo, a todos os nossos e-books. E lembro também que para quem ainda não está nos seguindo aqui no Instagram, para vocês nos seguirem e também fazer os seus comentários, deixarem as suas dúvidas, para a gente poder auxiliá-los depois. Então, deixa eu chamar o Flávio para a gente começar esse bate-papo. Bom, pessoal, então, como eu tinha comentado, eu tô aqui com o Flávio. Tudo bem, Flávio? Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, Paty. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai bater um papo, então, ali sobre a parte de fazer investimentos em empresas no mercado de games, né? A gente teve há pouquíssimo tempo. Muitos de vocês devem lembrar do que aconteceu com uma empresa agora durante esse período de lockdown, né? A gente teve altas exorbitantes no setor em algumas empresas específicas, né? E a gente teve, né, acho que até esse momento do lockdown fez com que fosse um mercado que talvez ficasse mais em evidência pelo momento que a gente estava passando, né? Então, eu tenho certeza que os investidores têm muitas dúvidas de como é que esse mercado funciona, se ele faz sentido, se não faz, como é que se investe nele. Eu acho que até para a gente contextualizar, é bacana a gente comentar que ele, independente do que o Flávio ali vai trazer para a gente de informação, ele foi um mercado que cresceu muito, né? Se a gente for pegar as 10 maiores empresas do setor de 2012 para cá, então a gente está falando aí de 8, 9 anos, essas empresas, elas mais do que dobraram de tamanho, né? Então, isso é algo relevante, a gente não está falando de pouco dinheiro, né? A gente está falando aí de 165 bilhões de dólares, né? Então, a gente pode concordar que é uma quantidade de dinheiro bastante exorbitante. Então, eu acho que é legal a gente começar ali, Flávio, falando sobre essa parte da tese, né? Faz sentido fazer investimentos, né? Ter dentro da carteira colocar essa categoria da parte de techs, né? Porque techs a gente tem sempre muitas categorias, né? É esse pedacinho, essa subclasse de tech dentro da carteira, nessa parte de games, considerando tudo, né? Ou é só aquele fogo de palha, porque pelo momento que a gente passou. Olha, Paty, bom, acho que o primeiro ponto que a gente tem que considerar é sempre, né, o vulto financeiro envolvido, e esse, como tu mesmo falou, né, ele é muito, muito, muito grande, né? Mas eu acho que, na verdade, essa é uma percepção que eu tenho até como consumidor, né? Eu faço parte aí do público gamer, né? Mas também com algumas teses que eu compartilhei, conversei com alguns gestores e pessoal aí bem especialista na área. Acho que o primeiro ponto é a parte, né, cultural dos games, né? Se isso está ou não introduzido, né, na cultura de consumo do investidor. Eu vou trazer o exemplo do meu pai, tá? Meu pai, ele lia jornal todo dia de manhã. Acordava e tinha sempre lá aquele jornalzinho ali que ele tomando café ou ele levava para o escritório. Isso era cultural dele. Eu não tenho a cultura do jornal. Agora, eu jogo videogame desde os meus 6 anos de idade. E hoje eu tô aí com 32 anos e eu continuo jogando videogame. Então, hoje o videogame, ele é parte, ele é uma mídia, na verdade, né? A gente não é mais aquela coisa que é considerada coisa de criança. Hoje nós temos nichos diferentes de games e o videogame, ele está inserido culturalmente na vida das pessoas. Então, assim como um adulto hoje, ele pode separar o tempo dele para ver uma série, para ver um filme, ele muitas vezes vai ter o tempo dele para jogar videogame. Isso está se tornando um hábito de consumo. Então, acho que esse é o primeiro passo, é entender que isso já se tornou uma mídia, tal qual assistir filme, ler jornal, é jogar videogame para as pessoas. Deixou de ser aquela coisa que tu jogava quando era criança e quando chegava perto da adolescência, tu simplesmente perdia o interesse.
E isso daí a gente consegue ver pela própria indústria adjacente, né? Que se formou. Então, hoje, a gente vê que muitos dos maiores canais do YouTube são canais de streaming, né? Ou seja, as pessoas assistindo outras pessoas jogando videogame. Então, isso é uma indústria que já circula alguns tantos bilhões de dólares. E nós temos, inclusive, e outro reflexo muito importante é o quê? A parte, né, além do streaming, né, das pessoas visualizando o streaming, os campeonatos, hoje os campeonatos de videogame, eles chegam aí a ter um alcance igual ou superior a um Super Bowl. E as próprias premiações do mundo dos games, elas já estão até superando os esportes tradicionais, né? Então, superando futebol, basquete, golfe. Então, se a gente for levar em conta a visível mudança de hábitos de consumo, somadas aí com as indústrias adjacentes, cara, me parece uma tese bastante sólida. Outro ponto bastante interessante, quando a gente fala da cultura, né? Eu sempre brinco, poxa, quando eu era criança, se eu queria comprar um jogo novo, cara, eu tinha que ir lá e pedir para minha mãe, pedir para meu pai, aguardar o Natal, o aniversário, qualquer coisa. Hoje, eu tenho a minha própria renda, né? Então, basicamente, se eu quero comprar um jogo novo, eu entro na internet, eu vou numa loja especializada e eu compro exatamente o que eu quero consumir. Então, além dessa parte cultural, nós temos aí uma ascensão da renda dos consumidores. Então, eu acho que se a gente somar essas duas coisas, isso se torna uma tese extremamente sólida. Tanto que, se eu não me engano, o pessoal fazia muito comparação na parte de esportes, né? E esportes, eles são os jogos, né, os esportes eletrônicos, né, que tem um cunho mais competitivo. A gente tem mais público hoje, ou tanto público quanto os esportes tradicionais. A gente tem premiações iguais ou superiores, e o gasto médio per capita, ele em média aí, ele é quase 10 vezes menor nos esportes do que nos esportes tradicionais. Ou seja, além de tudo isso que a gente falou, né, dessa horizontalidade, nós temos uma possibilidade, né, de verticalidade, ou seja, o consumo de esportes, ele pode duplicar, triplicar, a base já é grande, o consumo ele pode simplesmente aumentar, e mesmo assim ele vai estar muito aquém do consumo per capita aí dos esportes mais tradicionais, por exemplo. Então, acho que essa é uma indústria aí que, por essas questões, ela tem mais capacidade de se expandir horizontalmente, e, além disso, o simples fato das pessoas aumentarem um pouquinho, para ela se tornar um pouquinho mais equiparada com os consumos mais tradicionais, né, já faria com que ela dobrasse ou triplicasse de tamanho. Então, acho que essa aí é a tese principal que a gente tem com relação a games, em especial o esportes, né? Exato. Não, até acho que tem coisas que é legais a gente comentar, né? Eu sempre brinco com o Flávio que a gente fala assim, não, de coisas legais para se fazer, me diz um hobby. Toda vez que o Flávio me fala de um hobby dele, ele diz que ele joga, né? E eu acho isso muito engraçado, assim, né? Mesmo ele é sempre uma pessoa, eu sou uma louca viciada em séries e o Flávio é para ele, o hobby dele, a diversão dele, aquele momento que ele tem, ele dedica para poder jogar, exatamente o que tu falou, né? A gente pega aí, tem canais super, eu não sei se é na Sport TV ou na ESPN, que tem um programa específico para essa parte de esportes, né? Que eu acho engraçadíssimo, particularmente, eu acho engraçado, nossa, que engraçado ficar olhando um programa de esportes que não é um esporte de verdade. Então, eu acho isso, mesmo, tudo bem, eu sou mais velha do que o Flávio, mas também não sou tão rios de anos assim, tão mais velha, e para mim eu já acho algo muito engraçado, né? E eu pego, por exemplo, a minha irmã é viciada num joguinho, a minha irmã ela é, acho que um ano mais velha do que o Flávio, e ela é viciada num jogo também, que ela para tudo que ela tá fazendo, porque ela tem que resolver aquele negócio do jogo, é tipo um Tamagotchi, assim, eu acho muito engraçado. Mas é isso que tu falou, essa cultura, ela já tá dentro das pessoas, né? Isso não acontece mais só com as crianças que nem a gente tinha antigamente. Vídeo que aconteceu agora com o último PlayStation que eles lançaram, que certamente não cabe no bolso de todo mundo, né? E muito provavelmente a grande maioria das pessoas que compraram também foram adultos, né? Então eu acho que é realmente esse momento diferente, assim, né? Eu acho que reforça a tese de que não é algo momentâneo, que nem tu estava comentando, né?
Com certeza. E acho que uma coisa que, né, acho que a gente ficou muito preso, talvez, agora nesses últimos tempos, com relação a essas poucas ações que a gente tinha visto ter de destaque, né, que tinham subido muito, digamos assim. Algumas, talvez, né, nem entravam nessa tese que o Flávio estava falando. Mas quais são as principais ações hoje que os investidores podem acompanhar, que estão inseridas aí nesse setor? Bom, o top 10 das ações de games dos Estados Unidos, né? A gente hoje tem 7 americanas e 3 asiáticas, que foram também campeãs aí, em termos de rendimento. E hoje elas estão na Nasdaq, né, por meio de ADRs. Então a gente tem a Sea Limited, né, que é de Singapura. A gente tem a Gravity da Coreia do Sul. Tem a Bilibili, que é da China, essa daí teve uma valorização de 115%. A Sea Limited, né, teve 320% de valorização, para vocês terem uma ideia. E nas americanas, aí o que a gente tem a Zynga, tem a Activision Blizzard, que inclusive tem as BDRs aqui negociando no Brasil, e tem a Take-Two também. Acho que aí a gente já tem algumas aí das grandes empresas que a gente tem listadas aí na Bolsa Americana. Agora tu comentou, né, da Bolsa Americana. E quais são as alternativas que nós aqui no Brasil a gente tem para poder fazer esse investimento, né? Como é que a gente consegue acessar esse mercado? Olha, aqui no Brasil, acho que a primeira forma que o pessoal vê hoje são as BDRs, né? BDRs, para quem não sabe, são certificados, né, de empresas estrangeiras que são listadas na B3. A gente teve uma coisa que foi bem interessante, que foi a possibilidade, né, isso foi dado recentemente pela CVM, do investidor não qualificado, né, ou seja, aquele investidor que tem abaixo de R$1 milhão e não precisa da declaração de investidor qualificado, comprar BDRs. Então, hoje, algumas dessas empresas, elas estão listadas aqui na nossa bolsa através de BDR. Vale ressaltar que algumas BDRs, elas podem não ter liquidez, mas a tendência é que, como é um mercado muito maior que o mercado brasileiro, a gente chega em algum momento que, inclusive, as BDRs podem ter mais liquidez que os ativos locais, ou talvez um aumento exponencial aí na listagem de BDRs. A segunda forma é através de fundos tradicionais, né? Então, o investidor, ele aplica o dinheiro dele num fundo, e esse fundo ele pode ser um fundo temático, ou seja, o fundo ele vai comprar especificamente ações aí da parte de games, o que eu acho que na XP não tem nenhum na plataforma. Até vou dar se eu tiver errado, pessoal, faça uma correção agora, tá? Eu procurei, a princípio não achei, mas existem fundos aí que eles são fundos de gestão ativa ampla, ou até gestão passiva, né, se alguma das empresas acabar sendo listada em algum grande índice. Então, os fundos, eles podem ter ou ser 100% temáticos, ou ter uma fatia dos seus investimentos em ativos ligados a games. E a última forma, né, através de certificados de operações estruturadas, mais conhecidos como COIs, né, pessoal? Então, hoje a gente pode comprar COIs. Aqui na XP, não sei se vai ter renovação, hoje é dia 31/13, então a maior parte dos COIs que a XP tem na plataforma está se encerrando hoje, mas eu lembro que tem um COI aí da parte de esportes que eu gostava bastante, achava bem interessante. Então, acho que essas são as principais formas que a gente tem investindo no Brasil. Isso fora abrir uma conta, né, no exterior, mandando dinheiro para fora e operando direto da Bolsa. Se o investidor quiser comprar via Brasil, acho que essas são as 3 opções mais interessantes e de meu conhecimento. E, né, até agora tu comentou das alternativas que a gente teria, principalmente usando o mercado de fora, né? E com relação a gente tem fabricantes aqui no Brasil que nos dão acesso a esse mercado, então a gente tem integrantes na nossa bolsa que a gente poderia, né, considerar dessa parte de games e esportes, ou a gente não tem, né? A gente tem algum fabricante que a gente possa considerar? Olha, é que na verdade hoje é uma indústria muito incipiente ainda no mercado brasileiro, né? Então, sim, nós temos alguma indústria, seja na geração ou até na parte anexa, né? Algum tipo de desenvolvedor, alguém que presta serviço ou desenvolve algum tipo de material utilizado na indústria, mas acho assim que capturar de forma mais direta via mercado brasileiro, nós ainda não temos essa possibilidade. Talvez tenhamos no futuro, talvez sim, talvez não. Acredito que à medida que o mercado brasileiro experimentar esse modelo que envolve um juro mais baixo
e até mesmo uma economia aí que pode passar por um novo ciclo de crescimento, em especial devido a commodities, a gente pode ter o desenvolvimento dessa área, a gente pode ter empresa se capitalizando via mercado de ações, por exemplo, aproveitando esse cenário de juro baixo. Mas, nesse momento, acho que não tem como o investidor fazer investimentos locais, até onde é do meu conhecimento, a indústria de game, a não ser que seja, né, investimento anjo, algum tipo de venture capital ou private equity, mas nada listado até o momento. E até, na verdade, o que tu comentou, né, a gente está passando aí por um momento em que a gente tem muitas empresas menores buscando abrir capital, né? A gente tem, acho que são 50 empresas que ainda tem, não sei se especificamente de game, a gente já tem alguma esperando para poder fazer a IPO, mas que nem tu comentou, né? É muito provável que a gente, com o mercado se desenvolvendo, isso também a gente possa ter representantes, né? E até para a gente fechar, assim, eu acho que vale a pena para a gente ter noção desse mercado, né? A gente tem um dado aqui que só no Brasil, né? A gente tem hoje aí quase 76 milhões de jogadores. Vamos combinar que é bastante gente. E eu acho que um dado que é mais impressionante do que esse é que 83% das pessoas que jogam, elas compraram alguma coisa dentro dos próprios jogos, né? Então, assim, ele é impressionante como essa economia, ela devolve o dinheiro para ela mesma, assim, eu acho isso impressionante. E aí, como os jogadores, eles fazem com que isso se retroalimente dentro do negócio, né? Nossa, é sensacional. E se a gente for pensar especificamente nesse ponto, que nem tu falou, poxa, o console em si, ele é uma coisa cara, por exemplo, um PlayStation 5, mas a gente vê aí muitas empresas em termos de que elas pretendem apresentar soluções em hardware, que elas podem baratear bastante esse tipo de acesso. E quando a gente tem uma coisa que ela pode ser barateada, se a gente levar em conta que o nosso câmbio está um pouco machucado e ele pode retornar, tu tem um país continental com 220 milhões de pessoas, não sei quanto é que está o censo agora, cara, tu ter uma indústria que pode, que ganha na horizontalidade, ou seja, não é que nem comprar um carro, cara, depois que tu tem o console, cara, é um jogo que eles estão vendendo aqui, entendeu? É uma coisa assim que eu sei que não é a coisa mais barata do mundo, mas vamos pensar o seguinte, se a gente for comparar o consumo de comprar um jogo de videogame com o consumo de alguém que fica indo a jogos recorrentemente ao longo do ano, será que é tão caro assim a indústria de games? Eu acho que ela pode, inclusive, acabar sendo um tipo de entretenimento relativamente barato, se a gente comparar com o consumo que as pessoas têm em outras modalidades. Aí tu tem o crescimento da renda do consumidor, não porque o Brasil está se tornando mais rico, mas porque os consumidores de game, eles já estão passando da fase de começar a trabalhar, eles estão começando a chegar naquela... A gente vê os consumidores da ordem de 30 anos, 30 e poucos, que estão chegando em cargos de gerência, estão começando realmente a ascender profissionalmente. E com o custo que isso tem comparado com outras formas de entretenimento, cara, isso daqui... Tu tem um país de 200 e poucas milhões de pessoas, torna a gente um excelente mercado para o desenvolvimento, né, da parte de jogos. Então, pô, tem que ter algum benefício em ter um país continental, né? Que não seja todo mundo brigando com todo mundo, né? Com certeza. Não, a gente, né, tava falando do game, mas a gente tem toda essa parte de smartphones, né? Tem uma parte de computador, tem uma parte de realidade virtual. Então, assim, ele é uma subclasse com subclasses, né? Então, isso que acaba sendo dando, né, mais fortificando ainda mais essa tese, né? Que nem tu tinha comentado ali no começo. Não, foi excelente esse teu comentário, porque eu tô pensando muito em videogames, mas realmente o smartphone, tu baixa o joguinho de graça, aí tu tem lá a microtransação, que eles chamam, né? Você, para jogar de novo, espere 3 horas ou pague R$2. Cara, olha só isso, isso realmente... Não, e esses tipos de microtransações geram muito mais dinheiro do que, às vezes, a indústria vendendo um jogo por um preço mais alto, mas sim, realmente, tem para todo o bolso e a gente tem tudo para se desenvolver ainda mais e se tornar um player relevante em termos de consumo nessa parte de games, realmente. Acho que essa tua colocação foi muito, muito boa mesmo.
Então, né, acho que fica aí de, né, mais um setor que eu acho que até considerado mais novo para os investidores considerarem na carteira, né? O Flávio falou ali sobre as alternativas, comentou sobre os ativos, né? Ativos aí que chegaram a subir 320%, então não é pouca coisa, então não é algo para a gente desprezar, né? Então é importante aí o investidor entender como é que isso entra dentro da estratégia, de acordo com o perfil dele, né? Se mais interessante para o fundo, investir direto, eventualmente um COI. Então é claro que a gente está à disposição. O Flávio a gente vai deixar todos os contatos aqui também para vocês entrarem em contato conosco, para quem tiver alguma dúvida específica na hora de entender um pouquinho mais, entender se faz sentido essa estratégia para dentro da carteira de investimentos. E Flávio, mais uma vez, muito obrigado por todas as informações. Não, imagina, é sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo espaço, Paty. Muito obrigado, pessoal, pela audiência e joga videogame, isso aí.